E elas são a grande causa do problema que a gente tem hoje na vida. Deixei para o Júnior falar a última frase bonita, mas ele não pensou em nenhuma. Tá bom. Não pode falar, tá? Aqui tá uma ditadura do caramba. Aqui não pode ir embora, não vai parar. É. Então, Júnior, o texto diz... Peraí. Bem-vindo, Hiperlinkados. Diego, tudo bem? Beleza. Tudo certo? Tudo certo. Firmes aqui, estamos na 6ª temporada, série A Jornada. A jornada. Série da temporada toda. Todinho. Toda a temporada, porque é um estudo bíblico. É isso. Estamos falando aqui e indo história por história, sempre lembrando que nós vamos fazer o hiperlink dessas histórias. Exatamente. E se você está, como diria na gíria da geração do meu pai, pegando o bonde andando, você tem na internet, no YouTube, os programas anteriores para você poder acompanhar a gente do ponto que a gente está agora. Ok, então vai lá e volta para cá. Isso. E volta para cá. Porque aqui, onde nós estamos? Nós estamos agora, Júnior, no fim da criação. Sabemos agora muita coisa sobre Deus. Vimos que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Que tudo era muito certo. Vimos que Deus era um Deus de amor. Vimos que o homem foi criado para abraçar o pai, correndo, feliz. Isso. O homem foi criado também com as características do pai. Foi tudo lindo. Né? Só que, Júnior... Não está lindo hoje. Não está lindo hoje. Exatamente. O que aconteceu? Então, a gente passou aqui esses 5 episódios falando do lindo. É, que tem que fazer isso e tal, mas... E eu tenho certeza que muita gente que estava assistindo, acompanhando, sentiu uma agonia do tipo, tá, gente, mas o que deu errado então? Ué, mas não está combinando, está batendo isso aí. Não está combinando. Não está batendo. Será que Deus errou? Será que tem O que aconteceu para a gente estar hoje com Alepo daquele jeito? Eu sempre cito Alepo porque... Fala onde é Alepo. Alepo é na Síria. Ok. Ok? Ok. Já acho que já deve bastar. Acho que mas se a pessoa que está assistindo já acabou a guerra na Síria, ele não lembra mais. Pode ter acabado. A cidade ainda não está reconstruída ainda. Mas ele está... tá bom. Ok. Por que o mundo está do jeito que está hoje? Por que a gente ouve histórias terríveis quando a gente liga a televisão? A não ser que você ligue na Novo Tempo. Né? Sempre no Novo Tempo tem boas notícias. Tem boas notícias. Não, mas o certo mesmo, Diego, é que realmente a Bíblia agora ela precisa explicar. Exatamente. Essa revelação, essa história que está sendo contada para nós, em algum momento tem que explicar esse negócio. Tem que explicar, porque a gente fica achando o quê? Como assim? Deus é maravilhoso, Deus me ama, e eu estou vendo o mundo ao meu redor, não está parecendo que ama. Uhum. Não está parecendo que Deus está comigo. Sim. Não está parecendo que Deus está no controle desse negócio. Exato. Não está parecendo, Diego, que Deus está no controle. E não Ele está no controle. parecendo, sabe o que não está parecendo? Que é muito pior. Não está parecendo que Deus... nos ama. É amor. Exatamente. Não está parecendo que Deus é amor e não está parecendo também que Ele é poderoso. Porque ele não está dando conta de arrumar. Isso. Não está dando conta de arrumar. Exatamente. Se é que ele ama mesmo, talvez ele está até querendo arrumar. Sim. Mas não está dando certo. Não está dando certo. Ele está tentando e tal, mas não está dando certo. Essas são as tentações que a gente tem de pensar diante da nossa realidade hoje. E tem mais. Você fala assim, ele deve estar tentando pelas igrejas, mas ninguém quer saber das igrejas mais. É verdade. Tentativa errada ali. O que está acontecendo? Sim. As igrejas também dão um mau testemunho dele. Como é que ele vai fazer? Né? Então, é o seguinte. Se a gente olha para a vida, essas são as sensações que eu e o Júnior aqui a gente tentou ventilar, que as pessoas têm, certo? Só que a Bíblia ela vem contando essa história para ajudar a gente a entender, inclusive, isso. Inclusive, porque estamos aqui hoje. Inclusive. Desta forma. Vamos falar hoje sobre, Júnior, uma coisa que existe chamada o Sindicato do Mal. Sindicato do Mal. É o título do programa de hoje. Olha aí. Porque o... eu gostei. Meio, entendeu? Meio, né? Então, Senhor dos Anéis, um negócio meio assim, né? Eu achei legal esse título porque ele combina com uma palavra que eu quero usar aqui agora e que ela tem que ficar na cosmovisão, que a gente já explicou o que é, do cristão.
E essa palavra é o grande conflito. Há um grande conflito acontecendo. Certo? Um conflito. E esse conflito é entre quem? O que está acontecendo? Que conflito é esse? Tem forças em conflito. Sim. Certo? Tem conflito e tem força. Há uma guerra. Há uma guerra. Forças antagônicas. E a gente vai falar hoje da força antagônica, o sindicato do mal, que é o responsável por muito do dano que a gente Presencia. presencia. Hoje. Então vamos lá. Vamos lá. Lá em Mateus, o capítulo 13, de 24 a 30, Palavras de Jesus. Jesus vai falar sobre esse assunto. tem uma parábola chamada a parábola do joio e do trigo. Certo? Lá diz o seguinte, diz que Deus plantou trigo, Sim. tudo certinho. Vamos ler? Vamos ler? 24 a 30 do capítulo 13 de Mateus. Vai. Outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Opa, então, só dar um pause aqui para a gente pegar, mastigando a parábola. Isso. O texto diz, Júnior, que o reino dos céus, Sim. certo? Ele é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Então, ele está usando a parábola aqui para descrever o reino dos céus. Sim. Ok? Então, vamos lá. Esse homem botou boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos lá e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola é todo poder, porque ela é bem detalhada. Cara, eu vou te falar uma coisa. O homem bom semeou a boa semente. Isso. A qualidade era boa da semente. Boa. O inimigo veio, colocou o joio, que é a erva daninha. Isso. Colocou o joio. E olha a pergunta dos servos. É. Os caras são servos do camarada. Sim. Então eles estão lá militando, trabalhando e gostam do dono. São a favor do dono. São a favor. E eles perguntam... Eles querem que a colheita dê certo. Eles querem que dê certo. Querem que o trigo vingue. Isso. Quero que vingue. Fala assim, o senhor não fez tudo certo. O senhor não plantou. Isso aqui é o episódio de hoje. Episódio de hoje. O senhor não fez tudo certinho para adorar, que era tudo aquele negócio lá da criação. Não criou os homens perfeitos. Tudo certinho, não fez. A criação não era perfeita? O quê que tem o joio no meio? É, exatamente. Da onde veio a erva daninha? Da onde veio o erro? Por que está errado? Isso. Essa pergunta é justa. Justa. Por que está errado? E a resposta é pá! É rápida, é certeira, é sem controvérsia. É. O dono lá, o que semeou, ele não está preocupado. Uhum. Ele olha e fala assim, ó, um inimigo fez isso. Sim. Ou seja, algo externo ao plano inicial, Sim. algo externo ao projeto executado inicial, contaminou o projeto. Contaminou o inimigo. O inimigo. Foi lá e contaminou. Exatamente. Então, e aí ele falou assim, mas por que não vamos limpar então? Uhum. Vamos tirar. Tira. Sim. Não. Tira. Segura o tira. Porque vale a pena a gente refletir um pouco aqui no seguinte. Deus criou, e quando ele criou, no fim de cada dia ele falou que era bom, certo? Sim. Estava tudo certo. Tava tudo bem. Estava tudo perfeito. Quando ele cria Adão e Eva, ele cria Adão e Eva com algum defeitinho? Não, Para sem dar uma defeito. falhada? Não, Vai que não. falha e tal? Não? Não. Não, ele criou perfeito, certo? Perfeito. Então a pergunta é óbvia, se fez perfeito, por que está zoado? Por que bagunçou? Por quê? Por quê? Entendeu? A resposta é porque não bagunçou sozinho. Veio um negócio de fora E bagunçou. e bagunçou. Certo? Então esse conceito é muito importante no grande conflito. Deus fez tudo certo, Deus fez tudo perfeito. Isso tem que ficar bem pontuado aqui para você não ter sombra de dúvida nesse assunto. E tem uma outra coisa. Porque algumas pessoas acusam Deus de não ter feito direito. Foi. E tem uma outra coisa. O mundo que ora existe, Sim, tem joio. tem joio. Mas joio não estava no plano do Criador. Sim, quando o mundo foi criado não tinha joio. Não tinha joio.
Então, quando você vê isso, onde é que estava Deus? Deus não planejou isso aqui. Sim. Alguma coisa externa aconteceu. Exatamente. Que se aproveitando da realidade que Deus deu de liberdade ao homem, se aproveitou dessa realidade para contaminá-lo. Né? Então, ali você vê na história que durante a noite, né, Sim, escondido, na sorrateira, ele implantou ali um problema e causou o que hoje a gente está enxergando. Então, a primeira coisa que a gente descobre aqui nessa história é que uma força externa a Deus, uma força alheia ao projeto, ela infiltra o problema. Infiltrou. E os servos ainda perguntam, vamos arrancar. Aí os servos perguntam, vamos arrancar fora Vamos arrancar então. Vamos limpar isso aí. Arranquemos. Arranquemos. O que é ruim a gente tira e aí o que é bom fica. Aí vem o dono e fala assim, não funciona assim. Não funciona assim. Porque agora misturou tudo. Aí você pergunta assim, por que Deus já não mete a mão e não resolve tudo? Agora, ele falou, porque não vou matar o trigo. Porque vai dar um problema aí. Porque tem trigo ainda. Porque tem o trigo junto. Tem o trigo junto, como é que vamos fazer? Como é que arranca um sem arrancar o outro? Não dá. Aí aqui tem um negócio muito interessante mesmo, porque realmente, quando o joio ele cresce junto com o trigo, Júnior, não dá mesmo para você tirar um sem tirar o outro. Eles ficam bem grudadinhos. Bem grudadinhos. Bem juntinho. Ele une no trigo. E aí, o que esse texto nos diz é que havia uma impossibilidade de ação imediata e direta. Não dá para fazer agora. Não dá para fazer uma ação imediata e direta, porque se fizer ação imediata e direta, vai causar dano para o trigo. Para o trigo. Vou dar um exemplo aqui de como isso pode ser na prática. Bem simples, bem simples. O homem pecou, certo? Aí agora você faz o quê? Agora simplesmente você sai matando quem é mal, ok? E deixa só os amiguinhos de Deus. Sim. Isso não passa uma sensação de... Cadê aquele amor, né? Cadê o amor? Cadê o amor? Vamos exterminar só porque não pensa igual. Não falou que era amor? Não falou que era amor? Entendeu? Ó, você sentiu que surgiu um ruído na conversa? Sim. Então, Deus fala assim, ó, tem que deixar os dois amadurecerem. Para a gente ver o verdadeiro caráter. Exatamente, para ficar claro, bem claro, para o cara que é bom ver que o cara que é mal irremediavelmente, não quer outra coisa. Tem que ficar claro isso. Tem que ficar claro. Porque não está claro. E no começo nunca está claro. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Você conhece alguém aí da tua escola? Lembra lá na escola, alguém que estudou com você no ensino fundamental ou no médio, quer que seja, e você pensava daquela pessoa assim, esse aí vai dar alguma coisa. Vai funcionar. Esse vai. E depois na vida não foi? Não foi. E aquele outro que você falava assim, esse menino parece ser gente boa. E depois apareceu nas linhas do jornal? É. Entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que no começo a gente vai fazer julgamentos errados, porque a gente não está vendo o fim da história. E Deus está dizendo assim, eu só vou julgar quando chegar no fim, porque aí no fim todo mundo vai ver que aquilo ali é justo. Vai estar claro. Vai estar claro para todo mundo que quem é joio e quem é trigo. Já respondemos a pergunta, por que Deus não resolve já? Já respondemos a pergunta. Não resolve já porque tem que ficar claro. Exato. E não está claro para você. Uhum. Você que está assistindo aí não está claro. Não está. Porque você olha algumas coisas e fala assim, isso aí não serve, ou isso aí serve, só que no nosso jeito de pensar, no nosso julgamento, a gente vai arrancar o trigo junto. Sim. A gente vai arrancar o trigo junto, porque não está na aparência, está no coração. Pensa em quantas vezes você fez o julgamento errado de alguém, você achou que ia ser uma pessoa boa e no final não foi. Né? Não foi. Às vezes você deu o seu voto de confiança para essa pessoa. Imagina, vamos arrancar. Mas só o tempo te mostrou que você não deveria ter dado voto de confiança para ela. E a gente faz isso, por exemplo, imagina que tem uma criança que é filho de alguém muito ruim. Sim. Você faz o quê? Mata a criança. Então, e aí? Elimina a criança, porque ela é filha do camarada muito ruim. O fruto não cai longe da árvore. Pode ser, vai ser muito ruim também. É assim que a gente faz? Não. Não, porque tem que ficar claro. Sim, e não tem que dar claro. chance. Tem que amadurecer. Tem que dar chance, tem que deixar amadurecer. Você não vai lá e fala assim, arranca tudo. Não, não arranca, porque pode ser trigo aqui. Exatamente. Então, se Deus chegasse simplesmente interferindo, falando, vamos resolver isso agora, e pá, pra cá, pra lá, vai pro fogo, pra cá, vem pra cá, e tal, não sei o quê, ia ficar um ruído no universo. Mesmo, olha aqui, mesmo que Deus não erre. Mesmo que Deus saiba fazer a diferença entre trigo e joio e ele não erre. Não erra.
mesmo ele fazendo tudo certinho, o que sobraria no final era dúvida sobre se ele tinha feito certo ou não. Porque a gente não viu. A gente não viu, não ia ficar claro para nós. Né? Não ia ficar claro para nós. E dúvida iria sobrar. E dúvida nasceu lá no céu. Exatamente. Foi lá que nasceu a dúvida. Exato. A dúvida sobre o caráter de Deus. Foi assim que tudo começou. Isso. E aí, Júnior, se você quer manter agentes livres, seres livres que podem fazer suas próprias escolhas e fazer seus próprios questionamentos, se você não mostrar bem bonitinho, você vai ter dúvida para a eternidade. Para a eternidade. Para a eternidade. Então, para solver essa dúvida para a eternidade, Deus fala assim, não dá para tirar agora. Se tentar tirar agora, vai destruir tudo. Vai destruir tudo. Então tem que deixar amadurecer junto, porque lá no final vai ter um momento em que, de fato, eu vou tirar o joio do trigo. É isso. É isso. Então, olha só, lá no céu, antes de algumas coisas, né? Antes de algumas coisas, Deus criou os anjos. Sim. E se você ler a história, o relato bíblico, você vê que os anjos têm as suas hierarquias, você tem, não é? Você Sim. tem as suas maneiras, as hierarquias que tinha lá no céu. Você encontra isso na Bíblia, você encontra isso na Bíblia. Sim. E teve um anjo lá, Teve um anjo lá, e esse anjo, ele teve dúvida acerca do caráter de Deus. Sim. Acerca do caráter. Na verdade, ele não teve dúvida acerca do caráter de Deus. Na verdade, ele foi o primeiro a pensar nele mesmo. Que é o oposto do que Deus é. Exatamente. Então, assim, ele ensina Adão e Eva a fazer o que ele mesmo já sabia fazer. Eu vou falar isso outro momento. Mas ele pensa nele mesmo. E ele usa como argumento a seu favor questionar Deus. Ok, isso. Que é a pior coisa que acontece. Planta dúvida. Ele planta dúvida. Planta dúvida. Que é a pior coisa que você pode fazer é você questionar a motivação de alguém. Porque não tem como você medir a motivação de alguém a não ser no tempo com suas atitudes. Então vamos lá. Entendeu? É isso mesmo. Então se eu falo assim, o Júnior não vale nada. O Júnior, ele faz as coisas pensando nele. Ele não faz pensando no bem dos outros, ele faz pensando nele. Acabou. E agora? Como é que prova que é o que não é? Se eu plantar essa dúvida em você, agora, como é que prova? Só tem um jeito de provar. É o Júnior viver a vida dele. Leva tempo. Mostrando em várias situações diferentes, em situações inclusive bem graves, bem difíceis, que na verdade o paradigma dele não é esse. Demora. Demora, porque a motivação está lá dentro do coração e se manifesta com a prática da vida e no tempo. Então, quando o Satanás questiona Deus, ele coloca uma dúvida que não pode ser sanada imediatamente. Não dava. Não dava. Não dava para resolver imediatamente. Porque Deus podia matar ele, não podia? Podia. Ele não tinha dúvida, mas tinha certeza Aí, de que Deus... aí a dúvida ia virar certeza. Vira certeza de que Deus realmente é um tirano. Aí Deus ia falar assim, não, gente, é que eu sei o futuro e eu já sei que isso ia dar um problema que vocês não têm noção. Só que os anjos Aí iam eles ficar vão dizer, assim, realmente, não temos noção. não temos mesmo. Não exatamente. temos noção, eles só tem noção de uma coisa. Que se questionar um pouquinho... É isso que eles têm aí noção. é facinho de levantar um outro anjo falando assim, eu acho que tinha razão, o menino morreu lá. rapaz. Melhor ficar quieto aqui na minha, senão vai sumir eu também. Nunca tinha visto ninguém morrer. Morreu aí o rapaz. Exatamente. Nunca tinha visto morte. Não, morreu o rapaz aí. É verdade. Vamos ler sobre Lúcifer, Diego. Vamos ler. Isaías Isaías capítulo 14, 12. 12. Conta essa história que a gente está falando aqui. Olha só, tem um texto aqui que fala, na verdade fala de um rei, né? Um rei mau, o rei da Babilônia, Ele é tão mau que Deus vai pegar ele de exemplo para para descrever escrever outra coisa. exatamente. Lembrando que é uma história só Uma história só. que está sendo contada. Uma história só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí ele aí falando. Que ele queria subir mais alto. Isso aqui é uma frase, um texto que fala sobre uma ambição tão grande
que ela excede o normal, o correto, porque você querer exceder o Altíssimo. Ele está querendo ficar maior que Deus. Exatamente, é zoado isso aí. Ele tá com problema, esse cara. Problema. Ele tá saindo da realidade. E ele sai. Ele sai, exatamente. Ele sai. Então até no último episódio, Júnior, você falou isso, eu queria falar e eu acabei esquecendo. Quando Deus fala assim, ó, que quando peca vai morrer, não é o castigo. A gente fala, é porque ele é a vida, quando você sai de perto da vida, você vai para a morte, correto? Mas mais do que isso, ele está dizendo assim, ó, a consequência de você viver para você mesmo é você definhar e morrer. A consequência de você viver para você mesmo. É morrer sozinho. Essa é a consequência. Você vai perder a vida e você vai morrer. Olha só, porque se você voltar nos episódios anteriores, a história bíblica diz que a gente foi criado para viver para os outros. Sim. Para pensar nos outros. Isso. É assim que a vida foi construída. A lei da vida é essa. Então, é a lei da vida. O funcionamento da engrenagem da vida é esse, Júnior. Você viveu para o outro, você vai viva mais. Quer ver? No mandamento diz assim, ó, aquele que honrar o seu pai e sua mãe vai acontecer o quê? Vai ter vida longa. Vai ter vida longa. Não é engraçado isso? Vida longa. Porque é mágica, quer dizer assim, se eu cuidar bem do meu pai e da minha mãe, magicamente o universo vai conspirar a meu favor. Eu vou viver mais. Vai conspirar, mas não é mágica não. É que simplesmente você vai tratar tão bem seus pais que o seu filho vai aprender o quê? A tratar bem você. A tratar bem eu. Então quando eu ficar velhinho, ele vai cuidar de mim, eu vou viver mais. Você está entendendo? Então, a lei da vida é, quanto mais você vive para o outro, mais você vai viver. É assim que funciona, a vida foi feita para isso. Quando você vive para você mesmo, você vai para definhar e morrer. Quanto mais Jesus falou, quanto mais você tentar viver para ganhar, aí que você perde. Aí que você perde. Se você perder por minha causa, aí que você ganha. Ó. O que Satanás vivia fazendo? Ele vivia para si, ao ponto de enlouquecer e de querer ser maior que o Altíssimo. Ser maior do que o Altíssimo. Né? Você começa a delirar, você começa a ir para o campo realmente do desequilíbrio. E olha o que diz Ezequiel. Sobre ele ainda. Ezequiel, capítulo 28, vou ler o verso 14, diz assim, ó. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, ó. Perfeito, foi feito perfeito. Opa, Deus fez ele perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, ele começou a falar essas coisas, plantar dúvida, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Só uma coisa interessante, está falando de quem? Está falando aqui? Aqui do rei de Tiro. Rei de Tiro. Aí você fala, o rei de Tiro, mas por que esse texto está falando sobre Satanás? É porque o rei de Tiro nunca foi querubim. Nunca foi querubim. Então, na verdade, esse texto está falando de Satanás e está comparando Tiro a Satanás. O rei de Tiro a Satanás. Então e é meio poético também, né? É um jeito de descrever esse inimigo que nasceu no céu. Nasceu de alguém que era querubim cobridor, que a gente sabe que é aquele que ficava do lado de Deus. O nome Lúcifer quer dizer portador de luz. Você lembra o que aconteceu quando Moisés desceu do Sinai, depois de ter ficado um tempo conversando com Deus? Brilhou o rosto? O rosto vinha brilhando, ele vinha portando luz. Por que Lúcifer era chamado de portador de luz? Porque era o cara mais próximo, ele estava do lado do trono e toda a luz divina brilhava nele. E onde ele ia carregando essa luz. Gostei. E aí, Diego, o que acontece? O que acontece com esse cenário? Acontece que ele, então, se corrompe. Passa a pensar nele, vende o seu comércio e começa a falar para todo mundo. Ele não fala que é para todo mundo pensar em si. Não. Ele fala que Deus é que é o egoísta. Fala que Deus não está deixando a gente ser o que a gente é. Exatamente. Deus não está deixando você ser quem você é. Isso. Né? Ele que é o ditador. Ele que é o ditador. Isso. E culmina com Apocalipse 12 aqui. Culmina
culmina com Apocalipse 12, que diz que aconteceu no céu uma guerra, uma batalha. Versículo 7 a 9, houve peleja no céu. Briga mesmo, Júlio. Briga. Briga? Briga de quê? Não sei, mas foi briga. Brigaram os anjos. Brigaram os anjos. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que você vai saber no próximo episódio, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está aqui, ó. Houve guerra, Satanás é expulso e ele vai atirado para a terra. A terra. Atirado para a terra. A gente está lendo o último livro da Bíblia, engraçado isso. Engraçado isso. Você vai perguntar, por que atirou para a terra? Não podia atirar para outro lugar? Isso é próximo episódio. Próximo episódio. Isso é próximo episódio. Hoje, a gente quer que você saiba o seguinte, que um inimigo fez isso. Deus não planejou isso. Deus fez tudo certo, ia dar tudo certo, mas veio o inimigo, surgiu de forma que a gente não tem como explicar o mal no coração desse anjo, surgiu, e ele espalha o seu comércio, espalha a dúvida, dúvida que continua até hoje. E Deus não pode resolver essa dúvida, porque senão arranca o trigo junto. Não pode resolver de uma vez. De uma vez. Não pode resolver de qualquer jeito. Não, ele está resolvendo. Exatamente, ele trabalhando. está resolvendo. E aí tem gente que fala assim, mas Deus não pode todas as coisas? Ou, não quer dizer que ele faz mágica, porque ele não trabalha nesses níveis. Isso, mas ele está fazendo todas as coisas do jeito para dar certo. Do jeito que vai dar certo. Ele está resolvendo para a eternidade. Mudanças duradouras não são rápidas. Exatamente. E o que está acontecendo aqui, que a gente quer deixar bem claro para você, é que existe o mal, existe esse problema, mas ele não é um problema criado por Deus, não é uma falha de Deus, e Deus não está alheio de braço cruzado. Ele está resolvendo essa situação. Há forças nesse momento no universo e principalmente na Terra que estão operando contra Deus. E elas são a grande causa do problema que a gente tem hoje na vida. Então Deus, Diego, ele fica diante de um dilema agora, um dilema moral. O que ele faz? Ele mata Satanás e seus anjos E todo mundo que está do lado dele? todo mundo que está do lado dele? Ou ele é amor e perdoa Satanás e seus anjos? As duas coisas, perdoar, fala, não, tá bom, pode ficar tudo certo, tira a autoridade de Deus. E a outra, matar, dá muita autoridade para Deus a ponto das pessoas acharem que ele é um ditador. Isso. Não é? Como Deus resolve esse dilema? Não perca nos próximos Hiperlinkados.